Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu tentei montar esse mini curso tentando dar uma introdução ao software antes de montar a interface gráfica propriamente dita. Basicamente, o Abacus, eu não sei se a galera, acho que quem está aqui deve ter pelo menos ouvido falar sobre ele. Ele é um programa de elementos finitos e ele tem várias ferramentas muito boas, e uma dessas é a que eu pretendo apresentar aqui hoje, que é um gerador simplificado de interface gráfica. Ele, enfim, para você fazer uma interface gráfica é uma coisa que envolve um pouco de programação, não diria pesado, mas um pouco, e ele simplifica a sua vida. E é bem legal a parte de você poder fazer um modelo parametrizado e pegar esse modelo e gerar uma caixinha. Se você trabalha numa empresa, a pessoa tem uma máscara para usar esse seu modelo. Ela vai fazer esse modelo. No meu caso mais comum, meu doutorado é em materiais compósitos, impacto em materiais compósitos, e eu preciso gerar vários modelos da mesma coisa. Plaquinhas, que são várias lâminas empilhadas, impactadores, coisa e tal. Eu posso fazer eles na mão, vou ter um tempo para gerar cada um deles, ou eu posso fazer uma máscara que já gera parametrizado esses modelos. E aí eu vou demorar mais tempo para fazer, mas eu posso ganhar tempo por gerar vários modelos diferentes. Outra coisa, você trabalha numa empresa, você tem sempre consultoria numa certa área, você precisa gerar vários modelos com características similares, você pode usar isso para automatizar a sua vida. E, basicamente, por ser em Python, cara, é só criatividade. Dá para fazer muita coisa. A ferramenta que a gente vai montar aqui hoje, por ser um mini curso rápido, é bem simples, mas dá para fazer. Se vocês quiserem, até no final eu posso abrir uma mais legal aqui, se bem que provavelmente vai dar pau na hora de tentar abrir, mas dá para fazer coisa bem, bem legal com isso aqui. Vamos lá. Estou na tela errada. Agora foi. Enfim, a ferramenta, por sinal, ela chama realmente Really Simple Guy, sei lá, Dialog Builder. Tipo, é uma ferramenta criadora de interface de usuário que o próprio software chama de realmente simples. E o manual dele te fala que caso você vá fazer alguma coisa mais avançada, ou você queira fazer trabalho, você consegue converter isso para um modus operandi padrão. Mas se você for ficar numa ferramenta mais simplificada, você pode ficar por aqui mesmo, sem problema. Nesse curso, basicamente, a gente vai usar o Abacus e o Notepad++. O Notepad++, ele não seria obrigatório, mas eu acho, enfim, para programação, é um software livre e é um software muito bom. Eu conseguiria gerar a ferramenta toda sem usar ele, gerar tudo no Abacus, mas na hora de escrever o programa propriamente dito, minha função kernel, cara, o Notepad++, ele deixa tudo coloridinho, tudo fácil de ver, tem muita ferramenta de automatização, de comparar texto, então, trabalhar com texto nele, sem ser formatação, texto, programação, assim, é maravilhoso. Esse mais seria tipo um Notepad avançado, né? Se alguém aqui programa em C, você tem o C, tem o C# e tem o C++. C++, ou você coloca I++ em quase qualquer programação, quase qualquer linguagem de programação, você vai ver que o I++ significa I igual a I+1, tipo, é um passo a mais depois daquele I. Então, seria um Notepad melhorado. Vamos lá. Antes mesmo do meu sumário, eu tenho o péssimo hábito de não colocar o sumário no primeiro slide. O que é uma interface de usuário? Sim. Você tem uma máquina, que é um computador, você precisa de uma interface para trabalhar com aquela máquina. Isso pode ser, para quem aí é velho o suficiente, eu acho que ninguém, eu também não sou, mas já trabalhei com engenheiros que estavam... Quando eu comecei a trabalhar, tinha uma galera se aposentando e coisa e tal, que tinha trabalhado com isso aqui, que é o famigerado cartão perfurado. Enfim, não faço ideia como é que programa com esse trem, eu só lembro desses caras reclamando. Se alguém conhece um tal de Paulo Marton, ele contava muito caso, Takeshi, esses caras começaram a trabalhar com engenharia numa época que você não tinha interface gráfica, então eles usavam um cartãozinho, pilhas de cartão, cada cartão era uma linha de comando,
E isso precisava ser levado para uma máquina, não tinha computador pessoal, né? Não tinha computador na sua mesa. Então, isso era levado para uma central para processar aquele monte de coisa, enfim. É uma computação que a gente não viveu e não dá nem para imaginar. Tipo, eu não consigo imaginar trabalhar com uma mesa sem computador na minha frente. Esses computadores gigantes, assim, que existiam na época, eu não sei se são computadores de verdade ou no filme, mas eu achei a imagem bonita. E aí chegaram a Apple, a IBM, começaram a gerar computadores pessoais, propriamente ditos, né? Esses bem da Idade da Pedra. E esse daqui, eu estou apontando para minha tela como se vocês estivessem vendo ela, foi mal. E esse daqui, você já vê que ele tem uma interface gráfica, né? O que eles fizeram? Eles querem, tanto o Windows, que é de janelinhas, né? Você usa seu mouse para clicar nas janelinhas, quanto o Mac, eles começaram a sair daquela interface. Não sei, provavelmente alguém aqui já trabalhou com Linux em linha de comando, ou, se for um pouquinho mais velho, já teve um computador com DOS. Enfim, funciona, mas eles resolveram facilitar, deixar a coisa mais amigável, para você interagir com o programa. Nisso, então, o que a gente vai fazer com isso? A gente tem vários softwares possíveis de elementos finitos. Elementos finitos, se você for pensar, ele é um método de solução de equações diferenciais. Ele não é obrigatoriamente para estruturas, apesar de eu sempre ter trabalhado com isso para estruturas. Na verdade, eu trabalhei com interação fluido-estrutura, mas sempre fazendo a parte de vibrações ou de estruturas nesse negócio. Mas, basicamente, eu tenho um meio contínuo, eu vou discretizar, eu conheço o comportamento do meu meio, eu vou usar funções de forma que sejam razoáveis para aquilo, mas eu descrever esse meio por uma equação, nossa, de nome, como uma equação contínua, uma equação com solução analítica, é muito difícil. Eu vou fazer vários elementos pequenos que vão representar esse meio. Esse elemento, ele matematicamente, ele é fácil assim, ele é possível de discretizar. Eu vou juntar vários, vou fazer uma malha e vou aproximar o meu meio contínuo por vários fragmentos, elementos infinitesimais, vários fragmentos desse meio. Enfim, dá para fazer isso na mão, dá trabalho. Mas tem vários softwares comerciais que fazem isso. O Abacus é um deles. Eu já trabalhei com alguns e o Abacus, até hoje, é um dos que eu gosto bastante. Talvez o que eu goste mais. Acho não, é o que eu gosto mais, vamos ser sinceros. Enfim, só uma nota, esse curso ele não é um curso de elementos finitos. Eu vou fazer uma introduçãozinha, nada de matemática, eu vou fazer uma introdução, tipo, um cara que instalou o Abacus a primeira vez no computador dele, ele vai conseguir seguir o passo a passo, mesmo que ele não saiba o que ele está fazendo. E ele vai ter uma figurinha colorida que deixaria o chefe dele feliz. O pessoal do CFD chama isso de Colorful Fluid Dynamics, né? Fluido dinâmica colorida. Enfim, o cara consegue figuras coloridas mesmo que ele não saiba o que ele está fazendo. O seu cliente normalmente gosta de figuras coloridas. Enfim, é feio falar isso, mas é. Agora sim, cheguei no meu sumário. Basicamente, eu vou propor um problema que a gente vai resolver ele, resolver no software, né? Eu peguei o problema mais simples possível, talvez não o mais simples possível, mas um dos mais simples, que é o primeiro tutorial desse programa. Se você abrir lá os tutoriais, esse é o 101 lá, é uma viga engastada com uma pressão em cima. Enfim, se alguém estiver fazendo resistências materiais aí, dá até para conferir os resultados, não conferir. A gente vai modelar isso no Abacus. A partir desse modelo, eu vou gerar uma parametrização desse modelo, que eu vou transformar ela numa função kernel, eu vou explicar o que é isso. E a partir dessa função kernel, eu vou transformar isso numa ferramenta. E aí, se eu quiser gerar esse modelo um pouquinho diferente para cá ou para lá, deixa eu abrir. Enfim, vou chegar no problema aqui. Meu problema seria uma viga engastada. Eu tenho uma viga, ela tem base, ela tem altura, ela tem um comprimento. Ela está engastada numa superfície, né, completamente rígida. Não vou considerar deformações, nem nada da superfície, vai ser ideal isso aqui. Uma pressão perfeitamente distribuída por cima e um material isotrópico.
enfim, se vocês quiserem fazer isso aqui ficar mais legal, coloca material composto, quem tiver aí lá no 8º período, 9º período, vamos brincar de material composto, dá também, se alguém quiser a gente faz depois. Mas material isotrópico também é material, a gente aceita eles. E aí, um módulo de elasticidade e um Poisson. Eu vou comentar um pouquinho, aqui tem unidade, mas o Abacus, como quase qualquer software de elementos finitos, não leva em consideração unidade. Unidade é um dever do usuário tomar conta delas. Se você colocar unidade atrapalhada, ele não vai corrigir isso para você, ele não vai te falar que está errado, e se você não fizer uma regra de... Se você não seguir as leis de escala, ou você vai seguir unidades padronizadas, tipo sistema internacional, sistema inglês, seja lá o que você quiser, ou você tem que preocupar com suas leis de escala, porque senão você consegue mandar o seu modelo muito para o mato. Se você tiver num modelo que fale de dinâmica, principalmente não, eu sou um cara que veio de dinâmica, mas toda área você tem seus problemas. Você consegue fazer, inclusive, sua escala de tempo deixar de ser segundo. Isso é um troço que é mega difícil do cara se tocar que está fazendo. E se você fez sua escala de tempo deixar de ser segundos, sua escala de frequência é 1 sobre hertz, né? 1 sobre segundo. Então, sua escala de tempo vai ser 1 sobre essa escala. E aí, cara, seus resultados vão ficar todos bizarros. E a pessoa não, de segundo a segundo. Segundo não é dependente de massa. E aí, o cara esquece que frequência natural é raiz de K sobre M. E se você está usando sua massa numa unidade e sua rigidez em outra, sua frequência natural está avacalhada. Vai falar palavrão aqui, mas minha mãe me proibiu. Enfim, eu quero fazer essa viga. A princípio, eu vou modelar essa viga com essas unidades. Depois, cada unidade dessa, eu vou transformar num parâmetro, que vai ser minha função kernel. Estou vendo minha filha aqui atrás. E vou transformar isso numa função para colocar na minha ferramenta. Enfim, basicamente, quando eu vou fazer esse modelo, eu preciso, primeiro, gerar uma parte, que é gerar minha geometria, definir minhas propriedades. A partir da hora que eu tenho minhas unidades, eu preciso colocar elas numa montagem. Como eu tenho uma parte só, como eu tenho só uma geometria, essa montagem não vai fazer muito sentido na cabeça de quem não conhece o software, mas se você pensar que eu posso estar modelando uma placa, uma bola caindo numa superfície, por exemplo, um side impact, ou modelando baja batendo em alguma coisa, eu posso querer ter 2 corpos diferentes e interação entre eles. Então, aí o assembly começa a fazer sentido. Mas o Abacus te obriga a trabalhar sempre com assembly. Mesmo que você tenha uma peça só, você vai precisar montar uma montagem, fazer uma montagem. Depois eu vou definir um step, definir o que eu quero de resultado. Iterações, que como eu tenho uma parte só, iterações entre partes não fazem muito sentido, você tem uma só, eu até consigo definir iteração entre a própria parte para grandes deslocamentos e coisa e tal, mas enfim, isso é pano para manga. Carregamentos e condições de contorno, uma malha, definir, criar o arquivo que vai ser processado, e eu consigo examinar meus resultados. Enfim, vocês vão ver que para não ter problema do software fechar na minha cara e trabalhar com um mundo bonito aqui, eu copiei todas as telas que eu ia fazer passo a passo no Abacus. Enfim, provavelmente se eu fosse fazer ao vivo, eu ia gastar mais de 1 hora para fazer esse modelo. Não se assustem se alguém tentar fazer de novo, mas é só para não ter problema de software fechando. Copiei isso do cara que deu curso de Arduino, é bem legal. Enfim, essa é a tela inicial do Abacus. Eu vou mostrar aqui primeiro o passo a passo de como gerar esse modelo. Eu vou gerar um modelo pelo software, porque quando eu gero, ele me dá um arquivo, eu vou mostrar isso lá na frente, ele me dá um arquivo, que é o meu modelo propriamente, e um arquivo secundário, que é o .jnl, né, eu chamo de journal, mas não sei se esse é o nome real dele, que vai ser os comandos de texto que gerariam aquele seu modelo. Como eu quero automatizar, eu vou usar esses comandos como base para a minha função kernel.
Enfim, essa é a cara do software. Você tem todos os botões, enfim, salvar. Vocês veem meu mouse? Acho que sim, né? Vocês têm os botões? O mouse vê assim, Thiago. Ah, tá bom. Os botões salvar, abrir, com qualquer programa. Enfim, essas barras de cima são personalizáveis. Você escolhe quais que você vai usar, quais você não vai usar. Aqui você tem uma árvore do seu modelo, aí que parte, material, calibrações, o seu assembly, enfim. Como é bem cara de Windows mesmo, na hora que você abre, ele pergunta que tipo de modelo você está trabalhando, se é standard ou explícito, se é um modelo eletromagnético, e algumas versões ainda vai te perguntar se você quer trabalhar com um CFD ou mesmo com acoplamento entre eles. A diferença de standard e explícito é se você está usando o domínio do tempo, enfim, se o passo posterior depende do anterior, ou se é uma solução implícita, né? Enfim, para quem for estudar elementos finitos, cada uma tem suas vantagens, suas desvantagens. A explícita, você vai ter que você está levando o problema dinâmico em consideração. Você tem que pensar na sua solução. Seu modelo passa a ser um modelo dinâmico. Se pensar no massa-mola, ele deixa de ser F igual a KX e passa a ser MX dois pontos mais CX mais CX ponto mais KX é igual a uma força. Você passa a resolver um modelo que depende da massa. O CX ponto SC eu tenho mania de escrever no ar, desculpa. O CX ponto, ele é, o C, desculpa, é seu amortecimento. O amortecimento é um troço meio chato de modelar, em geral a galera não modela, ou se, enfim, eu venho de aerovelocidade, né, meu mestrado e tudo que eu trabalhei na indústria praticamente foi aerovelocidade. Em aerovelocidade a norma te deixa usar amortecimento como margem de segurança. É chato modelar amortecimento, é muito difícil medir. Mas, enfim, vamos me ater ao assunto. Aqui embaixo eu tenho uma janelinha que me dá mensagens de erro, vão ser otimistas, mensagens de parabéns e coisa e tal, vão sempre sair aqui. E se vocês verem, tem essas 3 setinhas aqui embaixo. Eu posso trabalhar no Abus com linha de comando também. Então, basicamente, na hora que eu clico aqui, ele passa a aceitar linhas de comando e, não sei se todos, mas vários comandos de Python também. Então, dá para fazer bastante coisa. Uma coisa que gera um pouco de confusão é se alguém aqui já trabalhou com subrotina em Abacus, que é tipo, eu quero gerar um material, eu quero descrever o comportamento do meu material, tipo, meu material, ele é um material baseado num material isotrópico, mas ele tem um critério de falha diferente. Eu quero descrever esse critério de falha, eu vou fazer isso em Fortran. E se eu quero gerar um modelo, eu vou fazer isso em Python. São duas linguagens diferentes para o mesmo software, então eu me pego fazendo isso direto. Tipo, eu estou escrevendo uma subrotina para o material, e aí vou escrever a ferramenta, e aí tudo para de funcionar. É porque eu estou tentando escrever numa linguagem, enfim, estou tentando escrever Fortran em Python e Python em Fortran, e como eu não sou fluente em nenhuma das duas, aí eu me embolo. Eu sou aquele cara que programa com o Google aberto do lado, e funciona, mas não faço muita coisa se me cortarem na internet, não. Eu sempre preciso, enfim, faço, mas eu sempre uso o Google para, como é que eu posso fazer isso mais legal, mais rápido, coisa e tal. Enfim, eu vou mostrar como seria esse modelo de uma forma relativamente rápida. Basicamente, a primeira coisa que eu preciso fazer no Abacus, quando eu abro o programa, é definir o lugar que eu quero trabalhar. Porque nesse lugar ele vai salvar todos os seus arquivos, coisa e tal. Se você não definir, ele vai salvar na sua pasta de temporário. Funciona também. Mas, enfim, estou definindo uma pasta nos meus documentos lá, da MacWeek, chama Cantilever Bin, né, liga engastada. Dei OK aqui, essa pasta já tem que existir antes, ele vai começar a trabalhar nesse lugar. E aí eu vou salvar meu documento, podia ter simplesmente clicado em save aqui, e aí dou um nome para ele, e beleza, eu passo a ter meu modelo salvo, que é esse arquivo .kai. Quando ele gera esse arquivo .kai, ele vai gerar também esse arquivo .jml, .journal, sei lá se é isso que chama. E aí, esse arquivo .journal, eu posso abrir ele em qualquer editor de texto,
eu costumo usar o Notepad++, vocês vão ver até que tinha outras abas de outras coisas aqui abertas que eu não fechei e tirei o print screen com elas abertas. Devia ter feito trem direito. Enfim, para mostrar que ele consegue ter várias abas, talvez seja útil. Cada comando, ele vai virar uma linha de comando de texto. Você pode parametrizar esses comandos, o nome do seu modelo, dimensões, o que você quiser. Você pode parametrizar e Python funciona nesse mundo aqui. Então, se eu gerei um modelo que gera uma barrinha dessa, mas minha montagem final tem 300, eu posso fazer um loop em Python, modificando, fazendo uma lista, gerando características diferentes para cada uma desses corpos, e deixar o Python gerar 300 para mim, e depois, inclusive, posso fazer por Python a montagem parametrizada do jeito que eu quiser, que é o que eu faço para materiais compostos, porque eu tenho várias lâminas, eu modelo uma a uma, e, enfim, tenho 60 empilhados. Então, é mais legal fazer isso automaticamente do que ficar lá para cada vez que eu vou testar, cria uma, cria outra, 60 vezes, você aprende a automatizar antes. Enfim, normalmente você aprende uma ferramenta quando ela vai te dar algum ganho, né? E esse é o meu ganho. Tipo, eu basicamente sou preguiçoso e faço programas para... Não faço programas, eu faço rotinas que... Faço programas que vão gerar meu trabalho. Enfim, se eu abrir esse ponto Juno nesse ponto aqui, logo de cara, vocês vão ver que ele só tem me falando quando eu salvei, quem salvou, inclusive não sei porque meu computador resume meu nome para Thiago. Quando, vocês vão ver que eu fiz isso dia 18, 2 dias. Vocês conseguem, inclusive, acompanhar o horário que eu estava fazendo, ver, não, nesse horário o cara deve estar jantando, ou foi lá brincar com a filha dele. Vamos lá. Vou gerar uma parte, que seria a minha geometria, propriamente dita. Então, clico aqui em parte, create, e aí ele vai gerar uma janelinha me perguntando que tipo de corpo eu vou trabalhar. Eu posso falar que é um corpo 3D, um volume, um corpo plano, né, um corpo em 2D. Eu quero fazer um modelo estado plano de tensões ou estado plano de deformações. Um modelo que tem simetria, enfim. Ele pede direções básicas do que eu estou querendo montar. O tipo desse meu modelo, ele vai ser deformável, ele vai ser rígido, analítico, e para um modelo tridimensional eu posso ter um sólido, como é a minha barra, posso ter uma casca, posso ter um fio, posso ter um ponto, enfim. E dentro desse sólido eu posso ter uma extrusão, uma revolução, um sweep, enfim, eu tenho várias características. Basicamente o que eu quero gerar é uma barra. Então, vou gerar ela vai ser um corpo tridimensional, bizarro, deformável, sólido, gerado por extrusão. Enfim, eu vou gerar um sketch e vou extrudar esse sketch. Para quem já fez desenho técnico, deve esses termos extrudar são meio comuns. Clico em continue e ele vai já me pedir para gerar um sketch, gerar um desenho básico, né? Esse desenho básico, eu vou clicar, eu pedi para gerar um desenho a partir de um retângulo, cliquei em 2 pontos quaisquer, depois vim aqui, esse de dimensões, gerei dimensões para cada uma dessas partes, e pronto, eu tenho a minha base e a minha altura, 25 por 20, clico aqui em Done, e aí ele vai me perguntar quanto eu quero estudar isso. A outra dimensão, o comprimento dessa minha barra era 200. Digito aqui, posso falar que ela é torcida, que ela vai se reduzindo ao longo do tempo, mas não é o nosso caso. Dou OK e vou lá, tem meu volume. Basicamente, a nossa geometria é tão simples quanto isso. Só que vocês vão ver que eu não fiz isso de primeiro. Poderia ter feito, mas eu fiquei brincando. Vamos pegar dimensões diferentes, não sei o quê. Na verdade, eu errei mesmo. Na hora que eu não fiquei brincando propositalmente. Eu peguei a dimensão diferente, vamos ser sincero. Enfim, aqui, quando eu simplesmente abri aquele meu arquivo .jnl, vocês vão ver que ele está pedindo para criar. Primeiro ele definiu o caminho onde eu salvei meu arquivo.
Depois, ele está pedindo para criar um modelo. Eu não dei um nome padrão para esse modelo, não dei um nome para esse modelo, ele está usando o nome padrão, que é Model 1, e gerou um sketch. Ele tem esse primeiro, eu passei ali em cima, quando eu peço para gerar um sketch, ele me pergunta o tamanho aproximado. Esse tamanho aproximado ele não usa para nada. Ele sim, não que eu saiba. Ele simplesmente ele usa para definir o tamanho da sua tela onde você vai desenhar. Então, se eu quero desenhar um modelo que está com uma unidade tipo 0,002 metros, a unidade da minha tela precisa ser condizente com isso, senão eu vou desenhar um troço pequenininho numa tela que tem 20 metros de largura. É basicamente esse dimensionamento que ele está fazendo. Então, aqui, logo de cara, ele fala isso. Esse modelo, na hora que eu desenhei, simplesmente arrastando aquele quadrado, vocês vão ver que o meu desenho original tinha 90 por 50, eu cliquei naquela ferramentinha falando que eu queria modificar aquelas dimensões, e eu modifiquei errado, ao invés de 20 por 25, eu coloquei 20 por 200, que são esses valores aqui. Deixa eu ver se eu tenho um rabiscador em algum lugar. Não sei. Eu aponto com coisa aqui mesmo. Tem um 200 aqui e um 20 aqui, enfim. Aí, na hora que eu coloquei, eu vi que eu tinha errado, e aí fiz de novo, o vim transformando-se em 20 por 25, que é aquele quadrado que vocês viram lá. Aí, na hora que eu fechei, ele me perguntou quanto seria a extrusão, e eu digitei 200. Basicamente, eu já acostumei o que são esses comandos, eu olho para eles, eu tenho mais ou menos alguma noção, mas você vai conseguir acompanhar eles muito fácil pelos números que você está colocando, né? A descrição deles te diz alguma coisa, e o número que você colocou, você sabe onde você colocou aquele número. Então, se você fizer passo a passo mesmo, você deu um comando, salvou e pegou esse arquivo, você sabe exatamente o que ele está fazendo, para que serve aquele comando. Então, não tem muito erro, apesar de ser uma linguagem meio com muito número, muita letrinha, ela é meio longa, os comandos. Enfim, não tem muito susto. E aí, vamos continuar. Aqui é o que eu falei. Se eu estou trabalhando num software de elementos finitos, eu preciso ser condizente com minhas unidades. Se eu colocar a unidade atrapalhada, ele não vai me falar que está errado, ele vai calcular. Ele pode dar erro, se tiver muito absurdo, mas se for minimamente razoável, ele vai te dar um resultado, e esse resultado vai ser colorido. Então, cuidado com figuras coloridas. Eu posso trabalhar com sistema internacional, todo mundo está acostumado aí, metro, newton, quilograma, segundo, pascal, que é newton por metro quadrado, energia em joule, densidade de quilograma por metro cúbico. É muito comum se trabalhar em sistemas internacionais com unidade de comprimento em milímetro. Se você está fazendo isso, toma um cuidado para trabalhar com as outras unidades também condizentes, porque é muito comum o cara trabalhar com comprimento em milímetro, massa, se ele colocar em quilo, você vai ter sua escala de tempo multiplicado por 10, por raiz de 10 a terceira, se não me engano. Dá para fazer essa conta. Se sobrar tempo no final, eu faço essa conta. Ela é legal de fazer. E é simples. Mas, enfim, basicamente, se você colocar unidade em milímetro, sua pressão, sua tensão, seu modo de elasticidade, vão todos estar em megapascal, você vai pensar, pô, beleza, eu tenho quilograma, newton por milímetro quadrado em megapascal, tá condizente. Só que, se sua massa tiver em quilo, se sua gravidade também, eu acho que eu não estou com a gravidade aqui, não tiver com unidade, não, esqueci, não tiver com unidade condizente, você acaba tendo resultados para algum, enfim, se você tiver um modelo que não está pedindo nenhum resultado que leve tempo em consideração, você não vai ter problema. Mas se você fizer isso é muito comum para o cara, como eu, que saiu de estruturas, eu trabalhava com estruturas metálicas no meu estágio, e trabalhava com estrutura propriamente dita de aeronaves na minha bolsa de iniciação científica e no aerodesign. E quando eu fui para a Embraer, eu fui trabalhar com aeronauticidade, que é um problema completamente dinâmico, interação com estrutura, e que é ou estou no domínio do tempo ou na frequência. E se eu errar essas unidades aqui,
eu matei o domínio do tempo e matei o domínio da frequência do mesmo jeito. Então não tem muito por onde não prestar atenção nelas. Enfim, posso... aqui tá como unidades... O S dos Estados Unidos, ela não é dos Estados Unidos. Esse eu conheço como sistema inglês. Eu copiei isso aqui e agora estou vendo que está errado. Que pode estar em pés ou em polegadas. Enfim, essa tabela é basicamente uma colinha para você acompanhar. Tipo, se eu usar isso aqui, eu estou condizente. Mas dá para fazer essas leis de escala sem muito problema. Enfim, a gente já gerou até agora a nossa geometria. Eu preciso, se eu voltar aqui, eu preciso de... Basicamente já tem isso aqui. Eu preciso colocar ela no assembly, gerar um step com carregamento e condição de contorno, uma malha, e aí eu consigo rodar isso aqui. O modelo é simples esse tanto. Eu peguei o modelo mais simples possível mesmo. Né? Inclusive, se alguém quiser, isso aqui são, se eu não esqueci nada, é bem passo a passo. Tá? Não que o workshop da Simule lá, que é de onde eu tirei esse exemplo, só para não ter que inventar um do nada, não tivesse bom, mas está bem detalhado, tá, clique aqui, clique aqui. Não tem muito. Então, eu vou colocar aquela minha geometria dentro do meu assembly. Se eu clicar 2 vezes no assembly, ou se eu mudar aqui para assembly e clicar aqui em create instance, ele vai me perguntar o que eu quero inserir. Vai abrir uma janela com todas as minhas possibilidades. Como eu só tenho uma geometria, ele já vai estar com ela selecionada, inclusive, eu acho. Mas se eu tiver uma lista aqui, eu seleciono qual eu quero, clico no OK, ela vai estar aqui. Se eu tenho várias geometrias, principalmente se elas forem iguais, e ficar clicando várias vezes em OK, eu vou ter várias geometrias sobrepostas. Isso vai ser difícil um pouco de selecionar elas depois. Então, você pode colocar aqui esse auto offset, que ele vai dar um espacinho entre elas, só para ficar mais fácil de selecionar. Ele não vai sobrepor geometrias. É simplesmente para ficar mais fácil, depois você move elas e posiciona da forma que você quiser. Como eu só tenho uma geometria, de novo, eu não preciso posicionar, ela está solta no espaço, eu vou simplesmente colocar condição de contorno e mandar ver. Aí, eu vou pedir para gerar um step. Um step é basicamente, eu quero que esse software resolva esse problema. Meu problema é um problema de que tipo? Ele pode ser um problema dinâmico, pode ser um problema static Hicks, se eu não me engano é flambagem, tenho quase certeza. Difusão de massa, transferência de calor, enfim. Pode ser. Essa lista cresce, ela é gigante. Vamos falar que isso aqui é flambagem estática. Basicamente, se eu clicar em estática, um problema geral estático, deixar tudo por padrão, só coloquei aqui que é um step dummy, só para deixar claro que não estou realmente preocupado em resolver esse problema. Clico em OK e eu vou ter meu step gerado lá. E aí, nesse step, eu posso falar quais são as condições de contorno, quais são meus carregamentos e tudo mais. Eu posso também falar, ele já me dá esse step com umas saídas padronizadas, né? Tipo, deformação, tensão, mas eu posso pedir saídas, tipo, eu posso pedir deformação em um ponto, posso pedir, enfim, se eu estou trabalhando com material composto, um tipo específico de tensão, ou de critério de falha, critério de Rachin, de Sahil, de Saivu, enfim, ele tem várias coisas implementadas, e eu posso implementar meus critérios também, eu posso fazer aquela subrotina em Fortran, usar ela como uma subrotina de usuário e mandar ver. Eu tenho meu step, vou criar um carregamento, meu carregamento é um carregamento mecânico. Aqui ele vai esconder alguns, porque eu já disse para ele qual é o tipo de solução que eu estou trabalhando. Então, ele já parte do pressuposto que se eu estou fazendo um estático geral, eu não tenho uma solução acústica, não tenho uma solução de fluido, não tenho uma solução de térmica e nem de difusão mássica. Difusão de massa, sei lá como é que fala isso. Enfim, basicamente, eu posso ser mecânico, elétrico ou outros. Ele vai ter mais algumas soluções aqui que eu nem lembro que vai... Não lembro o que aparece se eu clicar em outros e do jeito que está aqui eu não consigo clicar. Mas, enfim, eu tenho uma mecânica,
que eu vou falar de pressão para ele. Se eu clicar aqui em continue, ele vai me pedir para selecionar uma superfície. Eu posso dar um nome para ela, se eu quiser chamar essa superfície depois, ou posso deixar ele sem um nome padrão. Enfim, se você precisar dela depois, é bom você dar um nome, que aí você pode usar a mesma superfície para várias coisas diferentes. Isso é útil quando você está programando também. Assim, selecionei o topo da minha barra, dei OK, tá, minha carga vai estar distribuída aí. Aí ele me pergunta como que vai ser essa carga, se a distribuição é uniforme ou não, qual que é a magnitude dessa carga e como ela vai ser aplicada. Eu posso simplesmente ter um carregamento em rampa, um carregamento com uma forma senoidal, enfim, eu posso colocar uma função de usuário para colocar esse carregamento aqui, simplesmente o carregamento está sendo colocado. Não vou entrar nisso, mas posso, inclusive, ter uma descrição da forma como esse carregamento é aplicado ao longo do tempo, e ele pode ser retirado depois, enfim, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, eu posso ter outro step utilizando o resultado disso, enfim, pode fazer muita coisa aqui. Mas, para o nosso caso, é basicamente simplesmente aplicar uma pressão. Apliquei a pressão, eu preciso falar que ela está engastada em uma das extremidades. Qual extremidade, tanto faz. Essa barra é completamente simétrica. Vou escolher essa aqui, só porque ela está fácil, está na minha frente, eu poderia girar essa barra e escolher a outra. Não faz a menor diferença. Vou clicar aqui em Create Boundary Condition, né? Cria a condição de contorno. Também uma condição mecânica. Aí eu tenho algumas possibilidades. Se eu clicar aqui em deslocamento, rotação, eu vou falar quais são os graus de liberdade de cada nó que estão presos, né? Então, se eu tenho um nó no espaço, ele tem 6 graus de liberdade. Ele pode, se pensar num eixo cartesiano, ele pode subir, ele pode ir para a direita ou ir para dentro do meu eixo cartesiano, mas ele também pode se rotacionar em cada um desses eixos. Então, são 3 translações e 3 rotações. Se eu clicar em deslocamento e rotação, eu vou poder falar quais delas eu estou restringindo ou mesmo quais dá valor inicial para cada uma delas. Mas, enfim, aqui eu vou colocar um deslocamento de simetria, assimetria ou engaste. Enfim, eu quero engastar essa superfície. Vou falar qual superfície que é, de novo, né? Vai me perguntar, pedir para eu selecionar qual, eu seleciono. Vou falar que é um engaste, então ele vai falar que meus 6 graus de liberdade são nulos. Enfim, eu não tenho nenhum deslocamento e nenhuma rotação em qualquer nó que esteja nessa superfície. E, basicamente, a gente tem nossa geometria, nossas condições de contorno, e a gente tem nosso modelo, só que a gente não tem uma malha aqui. Se eu botar isso para rodar, ele vai me perguntar o que eu estou querendo rodar, porque a geometria, para o software de elementos finitos, ela é completamente fake. Ela está ali só de referência. O que ele trabalha é nó e elemento. Geometria, para ele não é nada. Então, eu preciso malhar isso aqui. Eu já gerei material? Eu também não defini material nisso aqui ainda. A geometria foi intencional, o material eu tinha esquecido mesmo. Enfim, só por curiosidade, vamos abrir nosso arquivo Journal lá de novo. E aí, o que ele tem? De novo, no meu modelo 1, ele é um sistema cartesiano, ele... eu estou criando meu... desculpa, eu estou gerando esse assembly, meu assembly raiz, e estou colocando minha instância, minha geometria, que eu chamei de parte 1, dentro desse código. Enfim, estou falando que é para ele enxergar na montagem aquela minha geometria. Daí, criei meu step, que eu chamei de dummy, enfim, eu só lembrei dos crash test dummies lá, enfim, o inglês é horroroso, mas... e aí, selecionei uma superfície, apliquei a pressão na superfície, não sei se vocês lembram, a superfície superior dessa barra.
selecionei aquela segunda superfície que eu queria engastar, que era o início da barra, falei que ela estava engastada, que eu esqueci, instâncias, parte 1, 7.1, tá aqui, engaste, estou engastando. Vocês vão ver que da forma que eu estou gerando isso aqui, ele vai me encher desse get sequence from mask. Esse comando, para um modelo tão simples quanto esse, não vai abacalhar a nossa parametrização, mas na hora que você começa a ter um comando um modelo mais complexo, com muitas partes e subdivisões dessas partes, células divididas, coisa e tal, a seleção começa a ficar complicada. Tipo, nesse modelo, se eu clicar na janela do meu amigo que está do lado, é capaz dele acertar o que eu estou querendo, porque eu só tenho uma barra no meio. Mas se eu tiver um modelo muito complexo, se eu começar a clicar um pouquinho fora, eu vou selecionar a coisa errada. Então, talvez eu tenha que fugir desse comando aqui. Lá na frente, eu vou mostrar como uma forma de fazer o Abacus já gravar. Eu poderia editar isso aqui e pegar o manual e ver formas de seleção, mas eu consigo fazer o Abacus já gerar esse arquivo para mim com uma seleção mais amigável. Eu posso falar para ele sempre que ele está gerando uma superfície, ele dá um tag numérico para essa superfície, ele pode gerar isso já selecionando por esses tags, então é mais fácil de parametrizar. Ou mesmo eu posso falar para ele salvar isso com a posição que eu quero selecionar. Então, se eu quero clicar sempre no meio da barra, se eu estou parametrizando o comprimento e a altura dela, eu tenho a metade do comprimento vai ser meu X, a metade da altura vai ser meu Y, e é ali que eu quero clicar, que é uma solução também. Mas, enfim, dá para modificar isso, escolher de outras formas depois, mas facilita a sua vida já pedir para o Abacus salvar assim. Aqui eu não fiz porque para esse modelo não vai fazer diferença, acho. Eu preciso gerar um material, vou lá, troco isso aqui para propriedades, clico em material, meu material vai ser do tipo elástico, e aí, quando eu clico aqui, ele já gera um material isotrópico para mim. Eu preciso dar esses valores, né? Esses valores são os valores lá do meu exemplo. Aqui, 19 é 3 e 0,3. Como está em milímetro, muito provavelmente isso aqui está em megapascal, até pela ordem de grandeza. Mas o exemplo da Simulha simplesmente não, se eu não me engano, ele nem fala em unidades. Defini o material, dei OK, eu tenho um material que eu posso chamar depois. Aqui eu chamei de material 1, mas se eu tiver vários materiais, vale a pena eu dar um nome para eles, tipo, esse é o aço, esse é minha fibra de carbono, ou meu composto de carbono com uma resina epóxi, hélio, uma fibra de vidro com resina, qualquer, enfim, diferenciar meus materiais para ficar fácil de selecionar depois. Se eu quiser descrever esses materiais, eu clico nesse lápisinho aqui, ele vai me abrir essa janela, eu posso colocar uma descrição ali que ele não está usando para nada, esse nome, na hora que eu chamo o material, ele está usando, essa descrição é simplesmente para o meu controle. Acho. Não, brincadeira. É assim, ela não... Posso escrever aqui o que eu quiser, não tem um padrão, desde que faça sentido para mim depois. Dei OK, meu programa, ele sabe que existe esse material. Mas, hora nenhuma, eu falei que esse material está aplicado, esse material é o daquela geometria. Né? Então, voltei. Aqui ele tem Create Section. O Abacus tem uma outra peculiaridade, mesmo que eu não tenha... É que o conceito de seção, na minha cabeça, se eu tenho uma linha, faz muito sentido, uma barrinha, faz muito sentido eu definir a seção dessa geometria de um elemento de barra. Se o elemento tridimensional, ele deixa de fazer um pouco de sentido se definir uma seção, mas o Abacus, ele te obriga a definir a seção, mesmo que essa seção seja simplesmente uma definição de material. É simplesmente o caminho que você sempre vai ter que seguir. Minha seção vai ser sólida, homogênea. Se é uma seção sólida, homogênea, os dados que ele vai deixar é a dimensão de tensão, a espessura, né?
mas nem coloquei aqui. E qual é o material? Dei OK, ele já tem uma seção. Agora eu consigo aplicar essa seção à minha geometria. Vou clicar aqui, Assign Section, clico na geometria, ele vai me perguntar qual seção, aqui eu só tenho uma, então ele já vai vir com ela selecionada, dou OK, e aí sim, agora ele sabe que se aquele material é aço, sei lá, eu simplesmente chamei de material, essa geometria, ela é feita daquele material. Beleza, eu tenho uma geometria com material, eu preciso que essa geometria tenha também uma malha, né? Basicamente, vocês vão ver lá nas linhas de comando também que eu simplesmente pedi para ele malhar, e aí ele gerou elementos gigantescos. Vocês vão ver até que eu voltei meu programa e coloquei uma caixinha a mais, eu vou mostrar isso depois, simplesmente para eu ter esse mesh seed, que é o tamanho global aproximado de cada elemento. Quando eu não coloquei nada, ele usou 20 como tamanho. Isso daqui tem 20 por 25, isso aqui tem 200. Então, basicamente, ele tinha 10 quadradões. Foi uma malha mega grosseira, enfim. Como eu não estou fazendo nada aqui, só estou testando, só estou vendo se funciona, não ia fazer diferença para mim. Mas só para ter uma cara de malha, eu reduzi isso aqui para 4 e mandei malhar. E aí, agora sim, cada elemento desse é uma parte discreta do meu meio e eu consigo rodar isso aqui. Se eu clicar em Mesh Seed, ele vai me perguntar se eu quero malhar a parte. Beleza, gerei a malha. Ele tem umas ferramentas para apagar a malha, para modificar a malha também, mas enfim, estou usando a malha automática aqui. E aí, é a última parte do... É isso mesmo. Do meu códigozinho. Eu gerei lá meu material com os dados que veio lá da Simulha. Defini uma seção. Defini que aquela geometria tinha aquela seção. Defini... isso aqui é a Assign Section ainda. Gerei uma malha. Aí vocês vão ver que aqui eu gerei a malha com tamanho aproximado de 20. Gerei. Visualizei ela ficou feia. Eu deletei ela. Gerei o Mesh Seed, né? Modifiquei o tamanho aproximado da malha para 4 e gerei a malha de novo. E no final, que vocês estão vendo, é só esse final aqui. O do caminho, depois que eu deletei uma coisa, o programa não sabe mais, mas esse histórico, esse journal, ele continua sabendo mesmo que eu delete alguma coisa. Mesmo que eu apague, crie de novo, ele vai ter os passos, não os passos para gerar o programa final, ele vai ter os passos que eu fiz até chegar naquele programa final. Só por curiosidade, eu rodei e coloquei uma solução deformada aqui, só para ficar uma figurinha colorida, porque elas são bonitinhas. Enfim, esse modelo não foi testado, esse modelo não... Basicamente, ele não diz nada. Ele é uma linha engastada, provavelmente o resultado dela aqui, por ser um problema tão simples, o resultado deve ser até viável, mas eu não estou focando no programa, no modelo. Eu quero transformar isso aqui num programa, que é o que a gente vai fazer agora. Eu tenho aquele arquivo Juno. Aliás, se eu estiver falando muito rápido, eu acho que é meio tarde para falar isso, mas agora que vem a parte interessante do negócio, não vou me estender muito mais não, mas você pode me parar a qualquer hora, eu devia ter falado isso no início, né? Eu quero transformar aquele arquivo journal em uma função kernel, que eu vou parametrizar e vou gerar uma interface de usuário, que desde o início é o que a gente queria. Para eu não ter que implementar essa interface desde o zero, e para, enfim, se alguém quiser pegar e conseguir acompanhar sem conhecer o programa, eu montei esse modelo todo. Basicamente, é mais fácil sempre montar o modelo do que tentar fazer o modelo já em linha de comando, porque aí você está usando uma interface de usuário, que é o próprio programa, para te ajudar. Para fazer enfim, vai transformar aqueles comandos, que são normalmente mais conhecidos, em linhas de comando. O que eu tenho? Aqui eu simplesmente dei um zoom out para pegar o código inteiro. Não é um código tão grande assim, mas vocês vão ver, ele tem várias coisas de importar, importar
pacotes do Abacus, que talvez eu não precise. Eu posso aqui importar também pacotes do Python. E ele tem toda aquela parte de, eu fiz, não gostei, deletei, refiz. Eu não quero que o meu programa... Posso até fazer meu programa fazendo assim, e não vai fazer diferença, mas é tempo computacional à toa. Como aqui o tempo computacional é muito pequeno, não vai fazer diferença. Mas eu posso simplesmente omitir essas partes. Eu vou pegar esse arquivo, eu vou limpar ele, vou tirar tudo que eu não preciso, vou definir minhas variáveis e vou substituir meus parâmetros, minhas dimensões por parâmetros. E aí, na hora que eu for criar minha subrotina, minha interface gráfica, eu simplesmente vou dar esses parâmetros para a interface. Eu não vou ficar precisando mais ficar modificando essas dimensões na mão. Enfim, um passo intermediário que eu não fiz aqui seria você pegar essa subrotina, talvez seja até interessante fazer, porque é mais fácil do que já ir gerando uma função, porque se você não está muito acostumado, o Python, ele depende muito da indentação, né? Você precisa não sei se o pessoal aqui programa ou não, mas você tem aquela programação, fica bonitinho, tipo, você fez um loop, você quebra a linha e dá um espaçamento, que normalmente são 4 espaços, ou um tab, para ficar bonitinho, para mostrar que aquilo está dentro do loop. Isso é parte da linguagem de Python. Python você não programa se você não estiver fazendo o trem bonito. Se você começar a fazer em Fortran, ou em C, ou em Java, Java não sei se dá, mas Fortran e C eu tenho certeza. E começar a fazer aquela linguagem tosca, tipo, sem quebrar, simplesmente quebrando linha, escrevendo uma coisa atrás da outra, sem deixar seu programa rastreado depois, ele vai rodar do mesmo jeito. Python não roda. Python, talvez algum interpretador de Python tenha alguma forma de aceitar isso, mas, em geral, você tem que fazer o trem bonitinho. O que é bom, que depois, se você precisar ler aquele programa, ele está bonitinho e está mais fácil de ler. Mas, basicamente, a primeira coisa que dá para fazer aqui é pegar cada uma daquelas... Deixa eu voltar aqui. Vou pegar da nossa geometria aqui, só para ficar... Vou copiar essa figura aqui. Isso. Pegar e falar que minhas dimensões são 20 por 25. Na verdade, eu nem preciso. Tipo, na hora que eu gerei aquele meu retângulo, ele pode ser um retângulo de 0,0 até 20 por 25. A partir daí, daqui para baixo, eu só estava redimensionando meu retângulo. Se eu já desenhar esse retângulo bonitinho, na dimensão que eu quero, eu não preciso redimensionar ele de novo. Então, isso é o que eu estou chamando de dispensável. Na hora de parametrizar, eu posso simplesmente cortar tudo aqui para baixo, não essa parte da extrusão, mas até aqui. Enfim, deixa eu ver se... Você tem alguma coisa para escrever na tela? Eu não conheço. Eu acho que aqui pelo Meet não tem não, viu, Thiago? Não? Nenhum recurso para escrever. Tá. Eu vou apontar aqui, se não estiver dando para ver, vocês me falam. Mas, enfim, aqui eu desenhei meu retângulo, ele tinha 90 por 50. Se na hora que eu desenhar, eu já desenhei ele de 20 por 25, esse comando, enfim, esse comando começa aqui e termina aqui. Esse comando que começa aqui e termina aqui. E esses dois comandos, eles foram sempre para redimensionar esse meu retângulo, eu não preciso fazer eles. Posso até fazer se eu quiser, mas eu não preciso. Então, na hora que eu vou mostrar a função lá na frente, eu simplesmente deletei essas linhas. E esses importes, enfim, você pode importar, mas o Abacus realmente vai importar para você de qualquer forma. Então, eu coloquei só alguns lá que ele realmente precisava. Talvez eu pudesse até tirar todos nesse caso, mas quando você estiver usando Python, aí é importante você importar suas ferramentas de Python necessárias. Mas, enfim, vamos lá. Onde que eu estava? Aqui. Nossa função quer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar esse arquivo. Vou definir essas variáveis e vou
substituir essas variáveis pelas variáveis da minha função. O que eu estou chamando de função? Eu poderia simplesmente fazer essa limpeza, trocar cada uma dessas dimensões, enfim, eu devia ter colocado, aliás, tá aqui, eu devia ter colocado, não, eu coloquei, essas dimensões, o meu retângulo vem de 0, 0 até um ponto 20 por 25, na verdade eu desenhei 90 por qualquer coisa. Eu posso transformar isso aqui em B e H. Só que eu podia não ter colocado isso aqui dentro de uma função ainda. Eu poderia fazer isso direto, sem essa indentação aqui, sem essa definição de função, e simplesmente definir essas variáveis aqui, que é uma boa forma para você fazer um passo intermediário para testar. Quando você acostumar, você pode fazer direto, não faz muita diferença. Enfim, vamos voltar. Eu estou indo e voltando na minha própria apresentação. Não foi muito inteligente a lógica que eu coloquei, não. Mas, enfim, eu vou chamar minha função de cant-bin, né? Cantilever bin, giga cantilever. Não sei. Eu tentei traduzir giga cantilever em português. Não achei. Eu achei uma tradução de português de Portugal que não me soou bem. Então, eu acostumei que ela chama giga cantilever, giga engastado. Enfim. Mas nossa barrinha, engastado. E aí, ao invés de ter aquelas unidades, eu vou definir que meu comprimento, eu vou chamar ele de L, eu posso chamar ele do que eu quiser, se eu uma variável. Em Python, eu acho que eu realmente posso chamar do que quiser. Fortran tem algumas regras, C++ tem algumas regras, mas Python, não lembro, eu acho que Python não tem definição padrão, não. Fortran, por padrão, algumas das letras ele trata como inteiro, algumas das letras ele trata como float. Enfim, Python acho que você pode chamar qualquer variável de qualquer coisa. Com certeza. Mas eu acho que se você chamar desde que não seja um comando padrão dele, né? Você não vai poder ter uma variável chamada from ou def. Enfim, no outro pad++, ele é legal, porque o que é comando, ele já grifa para você desse azul mais escuro. O que é nome de função, ele grifa em rosa, isso daqui é tudo automático, eu não mudei essas cores sozinho. À medida que você está escrevendo, ele já vai dando cor para te mostrar, estou entendendo que isso aqui é isso aqui. E aí ele já, enfim, para programar ele é muito bom por causa disso. Você consegue fazer isso, aqui eu estou setado com Python, mas ele tem uma lista gigantesca de linguagens, posso ir lá e falar, não, agora eu estou programando em Java, e bora lá, que ele vai entender os comandos para você. Inclusive, Fortran, ele consegue definir se é Fortran 70 ou Fortran 90, que é a mesma linguagem, mas em níveis de evolução diferentes, então dá uma... É a mesma linguagem, mas não é bem diferente. Mas, enfim. Aí, eu estou definindo uma função, a princípio essa função está em branco aqui para baixo, eu coloquei esse Hello World aqui só porque é o primeiro programa, se alguém estudou programação ou fez algum programa, normalmente é o primeiro programa que você faz, mas esse return hello world, ele dentro dessa função, dentro de Abacus, ele meio que perde o sentido, porque ele vai voltar para o Abacus no hello world, ele vai fazer o quê? Eu não estou pedindo nem para ele escrever, eu posso aqui sim pedir que ele escreva hello world naquela minha interface de texto lá embaixo, aquela parte de baixo que tem de avisos. Eu posso pedir que ele faça um pop-up com isso, mas aqui só coloquei só para preencher mesmo, para ocupar espaço. Aí, beleza. Opa, estou na tela errada aqui. Cadê? Beleza. Defini uma função e com todas as minhas variáveis, na verdade, lá na frente vocês vão ver que eu coloquei uma variável a mais aqui, que é o meu tamanho médio de elemento, que é o mesh size, que eu esqueci de colocar aqui. Na verdade, o programa final, eu posso mandar ele para vocês, mas dá para seguir aqui e fazer também. Ele está com ela, só que eu esqueci de atualizar esse slide. É isso. Enfim, vou chamar minha carga distribuída de P, meu comprimento de L, minha base e altura de P e H, meu módulo de Young de E, meu módulo de Poisson de NU. Normalmente era para ser NI, né? Mas não sei por que as pessoas usam NU em programação. Eu continuei usando. Nunca tive uma lógica para isso, não.
Aqui eu adicionei esse mesh size, element size, aquele tamanho médio do elemento. Enfim, eu fiz aquela limpada que eu tinha falado, tirei os comandos desnecessários, e aí eu gerei. E dei uma comentada aqui, só para ficar mais fácil. Primeiro ele vai gerar a minha parte, né, minha geometria. Meu modelo, eu renomeei ele para Cantilever Beam. Uma coisa que eu esqueci aqui, eu vou mandar o arquivo final. Eu preciso renomear o modelo. Eu esqueci, eu mudei aqui, gerei a função, sem ficar rodando ela e testando. Depois que eu terminei ela, eu coloquei para rodar e lembrei que eu não tinha renomeado o modelo, então faltou um comando aqui em cima. Eu posso abrir ela aqui, tá? Só para... isso. Eu esqueci desse comando aqui, de renomear a função. Enfim, basicamente, eu defini todas as minhas variáveis, renomeei meu modelo, gerei a minha parte. A minha parte, eu já gerei ela fazendo aquela coisa, o meu retângulo daquele meu primeiro desenho, ele vai de um ponto que é 0, 0, até um ponto base e altura, então, desenhando minha seção retângulo. Ele vai fechar aquela janela e pedir qual é o comprimento da minha extrusão, que eu vou chamar de L. O Notepad++ ele faz isso aqui também, que é legal. Se você grifa uma variável, ele vai achar ela ao longo do texto para você automaticamente. Então, se eu grifar meu P, ele grifa todos os lugares que ele aparecer. Se eu grifar meu H, ele vai fazer a mesma coisa com ela. Então, para programação, isso é muito bom. Inclusive, se você errou uma variável, digitou ela errado, você vai ver que você vai clicar em uma e ela não vai estar grifada. Então, ele tem várias ferramentinhas que parecem simples, mas te ajudam muito a programar. Gerei essa parte, vou inserir essa parte no assembly. Aqui, como eu não tive que posicionar isso nesse assembly, não fiz nada, ele está simplesmente colocando ele num lugar qualquer no espaço. Basicamente, ele vai coincidir o 0, 0 do espaço, que é meu assembly, com o 0, 0 da minha parte. Vou gerar minha pressão. Então, eu tinha selecionado aquela superfície superior, vou querer sempre selecionar ela, então não editei essa parte, e só falei que a magnitude da minha superfície vai ser esse P, que vai ser uma entrada da minha função também. Vou gerar o meu engaste. O meu engaste, eu não estou parametrizando ele, simplesmente estou falando que aquela superfície, que é a primeira superfície lá, vai estar sempre engastada. Eu poderia modificar, se eu quisesse, escolher outras partes. Não é difícil fazer isso. Vou definir meu material. Meu material, eu posso parametrizar, inclusive, os nomes, né? Estou usando aqui sempre nome padrão, mas minha ferramenta, ela poderia ter uma entrada de nomes. Eu posso falar, não, esse material é aço, crie ele como aço. E aí, colocaria uma variável aqui, tipo, Martinez. E aí, trocaria meu material aqui. Óbvio, nesse caso, eu teria que tirar ele de dentro dessas aspas, né? Porque a aspa está falando para ele que isso já é um texto. Eu quero que ele entenda isso como uma variável, então eu escreveria aqui, ele já, inclusive, rastreia minhas variáveis aqui, eu gosto muito. Mas o Notepad++, ele é muito bom e ele é de graça. E ele tem ferramentas de... Se não fosse de graça, vocês podiam falar que eu estava ganhando Java, mas ele é de graça. Enfim, poderia simplesmente clicar aqui e trocar, e aí, a partir de agora, o meu material chama o que eu colocar na minha ferramenta lá. Mas eu tenho que mudar minha ferramenta também. Vamos deixar com... Beleza. Voltei ela para o normal aqui, só para mandar para vocês um play que não está funcionando. Enfim, dá para fazer, é fácil, mas só se alguém tiver algum problema no meio do caminho e quiser pegar o pronto para comparar, eu vou caminhar junto. Preciso gerar... Enfim, gerei meu material, gerei a seção, defini que minha geometria está com aquela seção. Aqui, de novo, apareceu aquele get sequence from mask, que não vai fazer diferença para esse caso, porque é um caso muito simples, mas que, para quem for trabalhar com isso, você vai querer fugir, pelo menos eu gosto de fugir desse programa.
Eu vou mostrar daqui a pouco como fugir desse programa, desse comando. E, por fim, gerar minha malha. De novo, eu gerei uma malha com o mesh seed automático, defini de novo ele, para isso eu tive que deletar minha malha. Eu apaguei esses comandos e coloquei só gerar uma malha com tamanho médio daquele meu element size, que passou a ser uma entrada do meu programa, da minha função, e a partir daí gerar uma malha. Malhei minha superfície. Enfim, basicamente, essas linhas de comando aqui, elas geram aquela ferramenta, aquela barrinha engastada com uma pressão em cima dela, só que para qualquer dimensões e materiais e qualquer coisa. Assim. Em algum momento, você pode precisar mudar um pouquinho e fazer um trabalho de erro. Para uma barra, dificilmente isso vai ser necessário. Mas se sua geometria começa a ser complicada, aí você pode dar restrições. Não, esse valor tem que estar entre tal e tal, senão dê uma mensagem de erro. Enfim, você pode fazer coisas mais trabalhadas, mais bem trabalhadas. Mas aqui estou fazendo a forma mais simples possível, acho. Enfim, eu tenho uma função, que é o que a gente chama de função kernel, né? A função principal da minha ferramenta. Enfim, basicamente, eu defini minhas variáveis, inseri minha base de altura, onde é cabível, né, que seria o ponto 2 desse meu retângulo. Eu poderia dividir as duas pela metade, colocar negativo em uma, só para o centro disso ficar no 0, 0, se eu quisesse. Enfim, dá para fazer de forma diferente. O comprimento, minha carga, onde cabe, isso é basicamente aquilo que eu acabei de mostrar lá, eu não vou mostrar de novo. Aqui vocês vão ver que, inclusive, eu editei, coisa e tal, eu fiz os slides, depois mudei um pouquinho, voltei neles, e não editei tudo, não. E meus dados de material. Enfim, o que eu falei, né? Python, obrigatoriamente, eu tenho que respeitar a indentação. O que é bom, fica mais visível, mais visual. Então, se eu estou definindo uma função, todos os comandos que estão dentro dessa função, eles vão ter que dar a 4 espaços da minha margem. Se eu arrastar essa função toda aqui para cá, esses comandos, deixa eu fazer isso lá no meu texto para vocês verem. Opa, cadê? Aqui. Se eu pegar e arrastar uma parte desses comandos para cá, vamos ver que essa setinha que eu tinha aqui, ela sumiu. Ele deixou de fazer parte da minha função. Minha função agora está vazia. Se eu voltar, vocês vão ver que volta aqui. Se eu fechar a função, ele entende que tudo aqui embaixo está dentro da minha função. Então, essa indentação, ela é necessária. E mais uma coisa, você vai ver que ela não é um tab, ela são 4 espaços. Enfim, eu posso converter nesse programa que toda vez que eu der um tab, ele já vai dar 4 espaços ou 8 espaços. 8 é útil para quem está programando em Fortran, né? Porque se você está em Fortran 70 ou 77, não lembro o nome, como ele herdou a formatação do cartão perfurado, ele conta comandos de 8 em 8 espaços. Mas, enfim, isso é história para boi dormir, sei lá, a gente não precisa se alongar nisso aqui, não. Mas, enfim, basicamente, aqui a gente tem nossa função kernel. Deu para acompanhar até aqui? Se alguém estiver muito perdido, pode me parar aí, que eu não vou me alongar muito, não. Enfim, só aqueles lembretes. Se eu estou num software de elementos finitos, em geral, eles não estão preocupados em que unidade você está trabalhando. Eles entendem que o usuário sabe o que está fazendo. E outra coisa, se eu quiser tirar aquele get sequence from mask, eu vou, na minha tela principal, eu tinha 2 abinhas, né? Aquela aba de mensagens, e embaixo tem essa setinha, essas 3 setinhas num quadradinho amarelo. Se eu clico nela, eu tenho minha iteração por texto, e eu posso simplesmente copiar. Opa, aqui eu tenho PDF, eu não posso copiar. Enfim, mas eu posso copiar esses valores aqui. Enfim, eu posso usar índice ou coordenada. Então, eu quero que a geometria que ele vai refazer ou a geometria que ele vai recuperar seja escrita para mim
como índice ou como coordenada, e aí eu posso testar e ver o que é mais fácil para uma dada automatização. Enfim, isso para cada caso vai ser mais fácil pensar em posição ou ser mais fácil pensar em índice. Eu sempre uso um dos dois. Acho que as 3 posições são índice, coordenada e aquele get secrets from mask, mas se bobear até tem mais coisa. Mas basicamente eu uso um desses dois e você colocou isso aqui, fica bem mais fácil de automatizar a sua ferramenta. Enfim, por fim, estou quase acabando aqui, eu quero gerar a minha interface de usuário, propriamente dito. Eu já tenho uma função que entende aqueles valores e trabalha eles transformando aqueles valores, aquelas variáveis, num modelo. Então, basicamente, agora eu preciso fazer botão. Eu vou fazer alguns botõezinhos, umas figurinhas, e vou transformar isso numa máscara, como se fosse um aplicativozinho de celular, mas dentro do programa. Enfim, eu vou aqui em plugins, no meu Abacus, essa é a janela principal. Aqui eu estava com o modelo aberto ainda. E seu plugins, Abacus RSG Dialog Builder, esse RSG é Really Simple GUI, GUI é Graphic User Interface, né? Então é um gerador de interface gráfica de usuário realmente simples. Ele chamou a ferramenta assim, isso aqui não é o nome que eu coloquei, é o nome que a ferramenta chama mesmo, porque isso aqui é uma forma simples de gerar uma interface, ela é limitada, dá para fazer muita coisa aqui, principalmente, já que nosso foco é sempre o modelo, então eles colocaram as principais ferramentas de interface gráfica aqui. E se você quiser salvar isso aqui e for um bom programador, ou conhecer um e, não, vamos fazer isso aqui ficar bonito de verdade, ele consegue salvar numa formatação que você pode usar ela simplesmente como começo. Vou mostrar isso lá na frente. Lá na frente, porque é 3 slides. Quando você entrar nessa ferramenta, primeira coisa, aqui tem essa polhetazinha, que é um tour. É basicamente um passo a passo, uma propaganda do que ela é capaz. Eles mostram algumas dicas legais, coisa e tal. Mas, enfim, vamos para a nossa ferramenta. Ela tem quando você abrir ela vai ter essas 2 abas, né? GUI e kernel. Eu vou começar clicando nessa kernel, ela vai estar em branco. Como eu já escrevi minha função kernel, não, amor, papai está quase terminando. Eu estou aqui essas coisas, lá no buraco. Tá bom. Só um segundo, cara. Tá bom, obrigado. Tá bom. A nossa monitora chegou aí, já. A monitora chegou. Com a mão cheia de terra. Enfim, eu já escrevi minha função kernel, a parte difícil já foi, fiz assim, a parte que deu trabalho já foi. Eu vou simplesmente carregar ela aqui. Na hora que eu carreguei, esse módulo vai ser o nome daquele meu arquivo, como eu salvei essa função. Se eu olhar lá, meu arquivo chamava cantbin.py, é o nome que eu cheguei. E aí eu posso ter várias funções dentro desse módulo, ele vai me pedir para escolher qual função que eu estou trabalhando. Enfim, a única que eu tenho é essa cantbin, que por acaso é o mesmo nome do meu kernel. E aí pronto, essa parte, como já estava pronto lá no Notepad++, eu não preciso fazer mais nada, mas eu poderia pegar um arquivo em branco e escrever aqui. Só perdi as facilidades do Notepad++. Talvez numa versão mais nova do Abacus tenha uma interface de programação mais amigável, mas para essa eu prefiro o Notepad++. E aí a gente vai para gerar nossos botõezinhos. Eu simplesmente troquei aqui e voltei para essa, que é a mesma que ele abre, né? Eu simplesmente carreguei meu kernel e agora eu vou gerar minha interface. Quando eu clico aqui, ele já me gera a interface, só que essa interface está em branco. Então, eu não tenho nada além de um botão, que é o OK, e um botão Cancel. Eu posso, inclusive, tirar eles dela aqui. Posso adicionar um Apply. Posso mudar o nome do meu botão OK. Posso mudar o nome do botão Apply. E posso mudar o nome da minha ferramenta. Esse título que vem aqui em cima, eu chamei ele de MacWeek Cantilever Bin. Não tinha achei um nome genérico, um nome para a gente aqui. Mas você pode colocar o nome da sua empresa, nome
Se quiser, inclusive ele consegue gerar abas, então você pode colocar algumas abas explicando o que você está fazendo, o que a ferramenta faz, colocar, se tem várias variáveis, você pode colocar abas diferentes com variáveis diferentes, enfim, pode colocar link aqui, você pode colocar se você voltar aqui, você vai ver que uma das minhas ferramentas, ela tem inclusive um ícone, enfim, você pode colocar também, dá para fazer muita coisa aqui. Enfim, só troquei o nome dela, aí, peguei aquela nossa figura, troquei as dimensões pelas minhas unidades e pedi para carregar aquela figura. Primeiro, obviamente, né, cliquei aqui em adicionar ícone, aí eu saí dessa janelinha aqui para uma janelinha, enfim, saí dessa janelinha, não, ela vai continuar aí até eu dizer para ele qual figura que eu quero adicionar. A partir da hora que eu adicionei, ele simplesmente vai adicionar essa figura na minha janelinha, que é a minha ferramenta propriamente dita. Aqui eu edito ela, e aqui eu visualizo como é que ela vai ficar para o usuário final. Vou simplesmente pensar quantas variáveis eu tenho, poderia fazer uma coisa mais trabalhada, eu vou colocar aqui espaços horizontais e verticais, horizontais e verticais, né, troquei, simplesmente para falar que dentro de um espaço horizontal, eu tenho 3 espaços verticais e ele já vai entender isso como coluna. Se eu colocar sem esses espaçamentos, sem esses frames, ele vai colocar minhas 7 dimensões alinhadas aqui para baixo. Então, esses frames estão aqui só para deixar isso organizadinho. Vou colocar um label, um texto, e 3 variáveis dentro de cada um desses 3 variáveis dentro do primeiro, 2 dentro do segundo, e 2 labels e uma variável dentro da outra. Enfim, basicamente o que eu quero fazer aqui? BLH, nesses 3 primeiros, meu carregamento, meu tamanho de malha e meu material. Enfim, eu poderia fazer isso aqui na ordem que eu quisesse, da forma que eu achasse que ficasse... Na ordem que eu achasse que ia ficar mais bonitinho. Simplesmente organizei de uma forma meio padronizada aqui. O que isso vai fazer é basicamente gerar, cada quadradinho desse, que poderia ser um quadrado, mas poderia também ser uma ferramenta de seleção, poderia ser uma matriz com carinha de Excel, poderia ter outras formas. Aqui eu só usei para eu escrever, eu vou mostrar como é que isso aqui fica. Só usei para ter um quadradinho para eu escrever um valor ali. Cada um deles vai ter um nome, que não obrigatoriamente isso, vai ter um nome de variável. Aqui eu posso escrever um texto qualquer que me indique aquela variável. E quando eu clicar em OK, ele vai chamar meu módulo. Dentro desse módulo, ele vai chamar minha função. E dentro desses parênteses, ele vai me dar cada uma das minhas variáveis e um valor, que é o valor que eu digitei aqui. E aí isso aqui vai ser passado para aquela função. É simples assim. Não, é basicamente isso que a gente quer fazer. Aqui eu transformei, magicamente, cada uma dessas variáveis já no nome que eu queria ter. Eu peguei uma de cada uma das possibilidades aqui, só para não ficar um trabalho muito repetitivo. Então, eu tenho as variáveis que são L, B, H, E, NU, P e element size, e 4 campos de texto. Se eu clicar em qualquer um dos campos de texto, eu só vou ter um texto para colocar, e a opção que esse texto vai ou não estar em negrito. Enfim, isso que eu tive explicação. Numa ferramenta de código visual, eu teria muito mais possibilidades, mas para essa já é possível fazer assim. Até porque eu posso adicionar uma figura aqui, se eu quiser uma coisa muito específica. E aí eu vou escrever viga, material, carga e malha, ou, enfim, sei lá se isso é a melhor forma de definir essas coisas. E o que eu estou nessas definições, eu coloquei que vai estar em negrito só para diferenciar. E dentro de cada uma das minhas variáveis, L, B, H, E, NU, P e element size, eu vou ter uma janelinha como essa. Se eu clicar nela, eu abro essa janelinha, onde eu vou digitar meu texto, esse colunas
é simplesmente o tamanho desse espaço. Eu posso continuar escrevendo depois dele, mas eu posso querer que esse espaço seja um pouquinho maior para eu conseguir visualizar uma variável maior ou um pouquinho menor, só para ficar mais amigável. O tipo dessa variável, eu acho que aqui, o tipo ele pode ser texto inteiro ou float, né, que é número real, enfim, número que tem alguma coisa depois do ponto, né. Vou fazer isso para cada um deles. Então, a palavra-chave, ela obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome da variável que eu chamei na minha função, porque é ela que vai aqui, tipo, aqui meu P, com um valor padrão de 0,5. Esse valor padrão é opcional. Eu posso, quando eu abrir minha ferramenta, ela pode estar toda em branco, eu tenho que preencher, ou eu posso definir um valor padrão para cada um, para quando eu abrir, ela já ter um modelo padronizado. Se eu der OK, eu vou construir ele. Se eu editar, eu vou construir alguma coisa diferente. E é basicamente, o que eu colocar aqui vai ser passado para aquela minha função dentro disso aqui. Então, dentro do meu módulo, função, palavras-chave e valores. Então, dentro do meu módulo CantBin, eu vou chamar minha função, que também teve o mesmo nome, CantBin, eu fui super criativo aqui, né? Com todas essas variáveis. Então, meu L, 200, meu B, 25, meu H, 20, meu E, 209 A3, né? 209.000, meu Poisson, 0,3, minha carga de 0,5 e meu tamanho de elemento médio, 4. Eu poderia também já colocar unidades aqui indicadas por fora, mas não faz muito sentido, porque essas unidades não estão sendo passadas para o programa. Poderia colocar e fazer um tratamento de erro para ver se aquelas unidades, aquelas menções fariam sentido. Mas, enfim, é melhor trabalhar, pelo menos eu acho melhor trabalhar como funciona mesmo. Tipo, o usuário entende que ele tem que trabalhar. Você consegue colocar tabelas, seleção de arquivos, eu posso pedir ele para carregar um arquivo, posso pedir ele para salvar arquivo. Tem várias outras ferramentas aqui, se vocês forem brincar, dá para clicar nelas e ver o que aparece. Se você coloca o mouse em cima, ele já dá uma descrição breve do que é. Você pode gerar abas aqui, né? Então, se eu tivesse várias variáveis, para minha ferramenta não ficar gigantesca, eu poderia gerar várias abas, e aí essa aba eu vou preencher material, essa aba eu vou preencher dimensão, enfim, várias possibilidades. E aí, basicamente aqui eu já tenho minha ferramenta pronta, né? Eu preciso salvar essa ferramenta. Quando eu vou salvar, ele vai me perguntar se eu quero salvar ela como RSG, né? Really Simple GUI, ou uma forma padrão. Não salvem automaticamente como padrão, eu faço isso sempre, e aí você não consegue abrir ela mais nesse RSG, você precisa editar no editor padrão. Então, se você quer poder editar ela aqui depois, continua salvando ela como RSG, e aí você pode salvar ela no diretório padrão ou no diretório de trabalho. O seu diretório padrão sempre vai ser alguma coisa como C2 pontos, usuário, usuários, né? O nome do seu usuário e esse Abacus plugin. Essa pasta é adicionada lá quando você instala o Abacus. Isso, se quiser salvar, abrir depois, ele tem essa informação aqui para explicar, que é basicamente isso. Se você quer editar isso aqui, salve como RSG. Eu já fiz isso 300 vezes, de começar a editar, não salvar, aí na hora que eu salvo já tem uma coisa pré-construída, e aí eu salvo só para não perder, e aí eu perco tudo que eu tenho que começar do zero. Mas, enfim, você vai acostumando. E aí, seria isso. Só para mostrar que eu posso usar outras dimensões, eu fiz um videozinho. Basicamente, eu consigo abrir minha ferramenta. O mouse fica com atraso um pouquinho, então vai parecer que eu cliquei no lugar errado algumas vezes, porque está vindo do vídeo. E aí eu posso editar isso aqui da forma que eu quiser. Cliquei, ele vai gerar uma barra com as dimensões e carregamentos que eu quiser. Eu posso simplesmente rodar essa barra.
enfim, para que nem precisaria colocar múltiplos processadores, não sei o que, mas na hora lá eu cliquei nisso sem nem pensar. Ele vai levar alguns segundos para rodar e vai processar. Enfim, basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal da organização. Vou adiantar o vídeo aqui só para vocês verem que depois que ele processar, esse também vai funcionar como, enfim, vai ser a mesma lógica do modelo anterior, só que com dimensões diferentes. Ele gerou uma malha, eu rodei e eu consigo ver a deformada dele também. Obrigado. Enfim, meus contatos estão aí, né? Eu trabalho no ICT, minha sala é 335, meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato, qualquer coisa, estou tentando fazer, não está funcionando, pode ficar à vontade. Obrigado. E obrigado, pessoal da organização, obrigado por ter assistido até agora. Foi meio longo. Valeu. Quem agradece isso tudo somos nós, tá? Nós que agradecemos pelo interesse em ministrar esse mini curso, né? E o professor Moisés, ele está até falando aqui nos comentários sobre a ferramenta, falando que é muito útil, que ele não sabia da funcionalidade. Normalmente, ela está escondida no programa, ela não está de cara, assim, você vai abrir, enfim, é um troço que você está funcionando, uma hora você acha, legal. A gente está recebendo elogios aqui pelo formulário, tá? Opa, obrigado. Thiago, galera falando que gostou do minicurso. E é mais um software que durante essas semanas a gente tem aprendido a mexer dos outros diversos softwares. A oportunidade é agora, Pode falar. Né? Vocês podem brincar com... Vocês estão na graduação, enfim, vocês vão para uma empresa, normalmente você vai chegar lá e você vai ter que aprender o software dela, mas se aprender um software na graduação não é um diferencial. Você vai no mercado de trabalho, o cara vai te entrevistar, você sabe mexer, você já fez isso. Então, é legal você saber umas coisinhas assim. E, enfim, a ideia foi montar um tutorial que dê para acompanhar. Espero que tenha... E assim, a maioria desses softwares que a gente aprende a usar na faculdade, não necessariamente a gente aprende eles nas disciplinas também, né? Acaba que a gente aprende eles por conta própria, às vezes nas equipes de competição também, né? Competição é um bom caminho para aprender. A verdade é que eu comecei a mexer com elementos finitos por causa de aerodesign. Inclusive, quem me deu o primeiro... vamos lá, é assim que faz? É o Cristiano, que está dando o mini curso essa manhã. Foi ele que sentou a primeira vez comigo, ele estava para se formar. Preciso que alguém modele isso aí, você chega aí. E aí começou a dar um beabá, assim. E aí, inclusive, eu fiz muita cagada depois, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas, e aí, a partir daí, você aprende umas coisas, continua errando outras, mas equipes de competição são muito legais. São mesmo, Lara. Se você puder mandar os slides para mim depois, para eu poder mandar para o pessoal? Sim, eu estou pensando em mandar o slide, o modelo e a ferramenta pronta, que seria simplesmente a pessoa arrastar para aquela pasta, se ela tem o Abacus instalado, ela vai conseguir abrir. Beleza. Nós vamos mandar... Beleza. Nós vamos mandar um e-mail carregado para vocês de arquivo, de slide, de arquivo, a planilha do Cristiano. Vocês vão ter um monte de coisa para se divertir. Bom, também. Muito obrigada, viu, Thiago? Obrigado. Eu acho que tem pessoal, gente... Cadê a monitora? Vem cá, Daúde, pessoal, por favor. A gente manda no grupo do WhatsApp, sim, viu, Matheus? Você tá tímida? Oi! Isso é um pirulito? É uma flor. Acho que era um pirulito. Acho que era um pirulito Chaves. Pessoal, amanhã estamos de novo no minicurso do Cristiano, beleza? Temos palestra surpresa, sábado temos minicurso, aguardamos vocês amanhã e sábado, beleza? Ok. Muito obrigado. Boa noite, galera. Até mais.